refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Versículo 22, todos juntos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Irmãos, a escolha deste salmo para essa noite, o Senhor colocou no meu coração para iniciarmos com este salmo, porque ele fala que, mesmo que passando por angústia, o Senhor tem livrado os seus santos de todas elas, né? No versículo 6, só quero frisar o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Aí o versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Neste domingo da igreja perseguida, tenho certeza que neste momento, irmãos, diferentemente de nós aqui, que agora à tarde, né, eu umas 4:30 comecei a me preparar para vir para a igreja, fui lá, tomei meu banho, peguei minha Bíblia, saí ali para fora de casa com a minha Bíblia na mão, testemunhando de que eu viria para a igreja. Mas neste momento, muitos irmãos cristãos não podem expressar essa simples ação de pegar uma Bíblia e estar indo para um templo num domingo à noite para adorar a Deus, porque eles são perseguidos. Se verem ele com esse simples gesto, é motivo de retaliação e até mesmo de morte para muitos. Muitos se reúnem neste momento em porões, se reúnem em casas. Eu vi uma história uma vez de que irmãos compartilhavam apenas uma folha, cada um tinha uma folha da Bíblia, e eles faziam revezamento entre si para poder ler conteúdos da Bíblia durante a semana. E nós estamos tendo essa liberdade nessa noite, nos reunimos aqui, neste templo, nessa cidade, neste país, que ainda, irmãos, somos livres para isso. Eu não sei como será daqui para frente, não sei como vai ser, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seria mais difícil, né, em todos os lugares, mas enquanto estamos tendo liberdade, vamos dizer aos quatro ventos, de que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém? Nessa oração nós já vamos iniciar com um pedido de oração aqui muito específico. Queremos orar por uma jovem chamada Vitória. Ela necessita realmente de uma grande vitória nessa noite. O estado dela de saúde não é dos melhores. O prognóstico dos médicos é de algo assim muito sério mesmo. E ela carece de um milagre nessa noite. Quantos creem que Deus faz milagres aqui? Irmãos, enquanto nós estamos aqui apresentando a vida da Vitória, ou um pedido de oração que você tem aí para fazer diante de Deus, creia de que Ele é poderoso e Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Entenda isso. O Deus a quem nós servimos é um Deus de milagres. Pode ser que ele tem o poder, Ele tem a autoridade em suas mãos para fazer o milagre a hora que Ele quiser. Pode ser que nós venhamos aqui em um próximo culto e nós podemos ouvir de que a Vitória recebeu algo milagroso das mãos do Senhor. Que o Senhor possa visitar a Vitória. Alguém mais tem algum pedido específico? Amém? Então coloque diante de Deus essa noite. Nós vamos fazer mais para frente um clamor pelos perseguidos, pelos cristãos perseguidos. Já coloque no teu coração já esse propósito de clamar por países, por irmãos nossos que são perseguidos. Deus, nos colocamos mais uma vez em Tua presença.
Iniciamos este culto, Pai, crendo no Teu poder, Senhor. Crendo na Tua onipotente mão, na Tua onipresença, Pai. Sabemos que Tu estás aqui presente neste lugar e que ao mesmo tempo Tu estás ali, Senhor, naquele hospital, Senhor, visitando o leito da Vitória, Pai. Nós queremos, Pai, colocar diante de Ti o nome da Vitória, Senhor. Essa jovem que precisa de um milagre, Senhor. Pai, surpreenda a medicina, surpreende a família, Pai, com o Teu poder ali agora, Pai. Senhor, que haja ali um reboliço, Pai, e que o Teu nome seja glorificado em meio a tudo isso, Pai. Que vidas sejam curadas espiritualmente, não somente o físico da Vitória, mas que almas sejam curadas, vidas sejam libertas, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa visitar ali os médicos, Pai. Que eles possam, Pai, mais uma vez ver, Pai, que mesmo sabendo, Senhor, tendo a ciência como parceira, mas que tudo, Senhor, provém de Ti, Senhor, e que o milagre só o Senhor pode fazer e realizar. Levantamos um clamor agora como igreja, Pai, como igreja unida, Pai, em um clamor. Nós queremos apresentar a Ti agora, Senhor, esses pedidos de oração que estão sendo feitos através de Pai, este irmão que representa uma causa, um nome, um parente, um amigo que precisa de um milagre, Senhor. Que o Senhor possa visitar agora, Pai, com poder, Pai, com poder, Pai. Oh, Espírito Santo, aonde as mãos do médico não podem alcançar, aonde, Senhor, nós não podemos, Pai, aonde nós somos limitados, que o Teu poder invada, Senhor, este lugar, invada este coração. Aleluia, e leve ali, Senhor, a cura, leve ali a paz, leve ali a salvação, leve ali, Senhor, o milagre, para a glória do Teu nome. Este culto é para Ti, Senhor, tudo aqui é para glorificar o Teu nome, cada louvor, cada palavra, tudo aqui, Senhor, é voltado para a glorificação e exaltação do Teu nome. Fica conosco. Recebe a adoração do Teu povo, recebe a adoração da Tua igreja, seja exaltado neste lugar, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Ainda de pé, nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Quantos vieram adorar o Senhor aqui essa noite? Então abra o teu coração, rasgue o teu coração mesmo, se derrame aos pés do Senhor nessa noite em adoração. A paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o nosso Senhor, vamos declarar que Ele é o mesmo para sempre, que o amor dEle não muda, amém? Vamos nos entregar nesse louvor, sei que está friozinho, mas adore no seu lugar. Quer dançar, dance, que o Espírito Santo venha conduzir você nessa noite, amém? Vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, Teu amor não falha.
para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O seu dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Eu louvo o seu nome. Louvo o seu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao seu nome. Honras ao seu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo
Vamos declarar a igreja. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluias, glória a Deus. Não há outro lugar, Jesus, não há outro lugar, Pai, que nós queremos estar, porque só a Tua presença, Senhor, nos satisfaz, Jesus. Alcança os nossos corações, as nossas mentes, Pai, que tudo que esteja afligindo, todas as preocupações da semana que vai se iniciar, que o Senhor venha, Pai, trabalhar nos nossos corações enquanto nós adoramos. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje
hoje eu posso ver seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Oh, 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 não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. As palavras de vida. Aleluia. E de fato não há outro lugar em que queiramos estar se não for no centro da vontade dele. Porque ali, naquele cantinho bem precioso no coração de Deus, nós ficamos maravilhados com tanto amor que ele tem derramado em nossos corações. Amém? Meus irmãos, podeis tomar o vosso assento. Nós vamos ter agora, como nós falamos já no início, hoje é um domingo especial de cunho missionário, vamos dizer assim. Hoje no Brasil, né, e até mesmo em outros países, através de uma organização chamada Portas Abertas, é difundido o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É sempre no segundo domingo de junho, um domingo após o Pentecostes, acontece o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Nossa irmã Viviane vai trazer agora um flash missionário, uma reflexão missionária a esse respeito. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o Portas Abertas. Como o Osiel falou, o Portas Abertas que organiza o DIP. E isso já faz bastante anos. E eu gostaria de passar um vídeo, eu não sei se o Petson está online, para compartilhar o vídeo que eu passei para ele. Isso, obrigada. Amém? Aí esse vídeo vai falar um pouco sobre o irmão André. Quem foi o irmão André que fundou, né, o Portas Abertas? Já imaginou perder tudo? Trazer a realidade da igreja perseguida. A igreja perseguida, na verdade, a gente pode pensar que são várias nações, assim, que tem algum cristão que está sendo perseguido. Esse cristão pode ser um cristão protestante, ou também tem casos também de padres que são perseguidos, né? Então, o intuito realmente do Portas Abertas é trazer o conhecimento disso para a igreja brasileira e outras igrejas também, que são consideradas igrejas livres, né? Para a gente estar apoiando essa causa. E essa causa, assim, é um movimento onde até outras agências missionárias têm conhecimento, porque eles compilam dados de fato aonde que está sendo o foco de perseguição. Então, às vezes vocês vão ver a gente compartilhando, né, que é do Departamento de Missões, tanto a questão da colocação, né, de países perseguidos, entre outras informações. Então, são informações realmente assim, compiladas, tudo certinho, né? Tem jornalistas que trabalham também no campo, trazendo essas informações, mas tudo isso começou com o irmão André. Então, quero compartilhar com vocês o vídeo. Pode soltar, Peterson.
Igreja de Cristo está sob ataque. Em muitos países ao redor do mundo, milhões de cristãos são pressionados e isolados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Mas o socorro vem de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos tornou um só corpo, uma só família. E Ele nos chama para apoiar nossos irmãos e irmãs na fé diariamente. O princípio da igreja é a unidade do corpo de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são os únicos que importam. Jesus disse: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado. Após uma visita a uma igreja no leste europeu que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares, cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o Evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da conexão com a igreja brasileira, para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial para os mais necessitados e projetos de geração de renda. Nos países livres, compartilhamos sobre a realidade da igreja perseguida por onde quer que formos. O que mais Deus precisa fazer para entrar no meu coração, até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele? Tudo que me lembra deles é bem-vindo. O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não para de crescer. Nossos irmãos e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, apoio e encorajamento para serem fortalecidos para enfrentar a perseguição. Amém? Aí está um pouquinho da história do irmão André, né? Junto com o Portas Abertas, para vocês terem mais entendimento do que é essa organização tão séria e há quanto tempo, né, estão trabalhando com os cristãos perseguidos. É importante que hoje nós estamos focando realmente na conscientização dessa causa e também na intercessão. Mas quem sentir no coração de estar fazendo uma doação, uma colaboração, vocês podem me procurar. Eu também tenho um material que eu gostaria de compartilhar com vocês depois, pelo WhatsApp mesmo, que é um PDF bem interativo, onde vai ter o nome lá dos países, né? Todo o histórico, como que a gente consegue estar orando no dia a dia. E uma coisa que o irmão André falou e que realmente assim, impacta, sempre quando eu ouço ele falar, né? Porque eu conheço Portas Abertas desde quando eu me converti lá atrás, foi uma das primeiras causas assim, que eu me apaixonei, sabe? Em Cristo mesmo, que é sobre ter empatia. Você sentir a dor do outro. Porque, assim, eu sei que, às vezes, no nosso dia a dia, na correria, tudo, a gente acaba não tendo essa empatia e nem consegue mensurar o que é ser perseguido, né, por uma fé. Às vezes, a gente tem algum problema na situação de trabalho, alguma coisa, alguém que tem uma religião diferente da nossa, mas não uma perseguição, assim, tão, né, forte, vamos dizer assim, dentro da esfera, assim, social. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração com vocês. No final do culto também nós vamos fazer uma oração, mas que nós possamos ser intencionais nessa oração, para que o Senhor venha trazer essa empatia no nosso coração. Que nós possamos ouvir também a ministração da palavra, com os ouvidos bem atentos, permitindo que o Espírito Santo de Deus toque em nossos corações. Amém?
orar então, se coloque em pé. Vamos ser bem intencional, pedindo para o Espírito Santo de Deus mesmo estar tocando nossos corações, para que nós venhamos sentir essa empatia que Cristo, né, sentiu, e nós possamos aprender com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. O Senhor se faz presente nesse lugar, porque nós sentimos a Tua presença, Pai. Deus, mas nesse momento, em forma especial, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações, abra nossas mentes, ó Pai. Limpa, Senhor Jesus, tudo que nos atrapalha a ter empatia. Que nós possamos ter empatia, Senhor, com nossos irmãos. Como diz nesse vídeo, Deus, o irmão André, Senhor, que já é falecido, Pai, mas ele deixou o legado dele. Que quando uma parte do corpo está doente, toda a outra sente, Pai. Então, que nós possamos realmente sentir, Senhor, essa necessidade, Senhor Jesus, de estar próximo, Senhor, aos irmãos perseguidos, ó Pai. Às vezes nós não vamos estar próximos só de forma física, Senhor Jesus, mas que possamos estar próximos em coração, Senhor, em mente, Pai, intercedendo, doando, Senhor Jesus, compartilhando, Senhor Jesus, fazendo, Senhor, clamor, Senhor, por essa causa. Deus, porque eu sei de testemunhos de pessoas, Senhor Jesus, que sentiram a Tua presença em prisões, ó Pai, sentiram o Teu calor, Senhor, dentro de contêineres gelados, Senhor, porque estavam passando por perseguição e estavam trancados ali, encarcerados, ó Pai, por conta de uma oração. Deus, que nós possamos ter o coração intercessor, Pai. Nos incomoda, Espírito Santo de Deus, nos incomoda, Senhor Jesus, a amar o Senhor como o Senhor amou, Senhor Jesus, que nós possamos amar as pessoas, Senhor, como o Senhor amou, Pai. Deus, nós não aceitamos, Senhor Jesus, passar, Senhor, o dia a dia, Senhor, no automático, não, ó Pai. Nos faça ver como o Senhor vê, nos faça sentir como o Senhor sente, ó Pai, e que nós possamos ser, Senhor Jesus, contagiados pelo Teu amor. Para a honra e glória, Senhor, do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento, pode. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse trabalho que é feito do DIP, é um trabalho muito especial, porque ele tem um objetivo, que é abençoar pessoas. Ele tem um objetivo, que é alcançar aquelas pessoas que estão precisando da sua ajuda. É aquilo que a palavra do Senhor diz, um ao outro ajudou, disse esforça-te. Então, é você ajudando outra pessoa que não está tão perto de você, é você sentindo essa empatia, é você sentindo esse amor por alguém que está tão distante, mas precisa de você. Como nós nos mobilizamos, como nós nos esforçamos, como nós nos empenhamos quando sabemos que tem um irmão que vai passar por uma cirurgia, que tem um irmão, que tem uma irmã que está acamado, que está enfermo, que está passando por dificuldade. É dito aqui que o irmão fulano está com um determinado problema, está em falta, está passando falta. Logo a igreja se mobiliza, são arrecadadas ofertas, são arrecadadas cestas básicas para suprir a necessidade daquela pessoa. É feita uma reunião de oração para abençoar aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está no leito de enfermidade, porque a igreja sente essa necessidade de cuidar, a igreja sente essa necessidade de abraçar, de ser um com Ele, porque nós somos um. E quando nós falamos do domingo da igreja perseguida, é justamente isso. Só que não é aquela pessoa que está do nosso lado, não é aquela pessoa que nós conhecemos, não é aquela pessoa que nós temos afinidade, não é aquela pessoa que nós conhecemos toda a infância, toda a jornada de vida, não é aquela pessoa que convive conosco diariamente, mas faz parte do nosso corpo, faz parte da igreja do Senhor.
É um ser humano, é uma vida, é um homem, uma mulher, são crianças que precisam de você, que precisam do seu apoio. E o Senhor nos chamou para sermos intercessores. Então, o propósito da igreja é ser intercessora. E quando nós realizamos o DIP hoje já faz parte da agenda da igreja. Quando nós realizamos o DIP, nós estamos impulsionando, motivando você a entrar nessa fileira de intercessor, a ser um intercessor, a abençoar as outras pessoas. E em contrapartida com isso, você vai ser abençoado também. Nós estamos tomando como base o princípio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te abençoarem. Esse é um princípio que foi dito a Abraão, que se estende para a igreja de hoje também. Aqueles que você abençoar, Deus vai te abençoar, com certeza. E nós não estamos falando de recursos financeiros. Nós estamos falando de intercessão, de joelho no chão, nós estamos falando de agonia, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de altruísmo. Não é somente dinheiro. E se fôssemos falar em dinheiro, vamos lá. Irmãos, hoje a mensagem é isso aqui, tá? Eu logo vou ler a palavra do Senhor, mas toda essa mensagem é isso aqui. Entenda isso como a palavra do Senhor, como a mensagem da noite, a mensagem dominical, a mensagem para este culto, um despertar para sermos intercessores, um despertar para amar ao próximo. Amém? Então, se fôssemos falar em dinheiro, a organização Portas Abertas, como a Vivi falou, é uma organização séria, é uma organização idônea. Eu trabalho com a organização Portas Abertas, assim, apoiando, e sempre que posso ofertando, e a gente faz o DIP, leio os e-mails dele, vejo ali as notícias que são estarrecedoras, que são, às vezes, tem notícias boas, mas tem notícias que apertam o nosso coração, tem notícias que nos fazem chorar, mas é uma organização idônea, é uma organização séria, é uma organização comprometida com o reino de Deus, é uma organização que trabalha intensamente para promover o reino de Deus, fortalecendo a vida de cristãos, não importando se eles sejam de denominação X ou denominação Y, eles estão ali promovendo e fortalecendo a fé desses irmãos, levando Bíblias, levando pessoas, sustentando missionários, levando treinamentos, abrindo postos artesianos, levando medicamentos, levando comida. Então, é muito ampla a atuação do Ministério Portas Abertas. Então, se você tem um motivo para investir, se você quer um motivo para investir o seu dinheiro e abençoar vidas, procure a Vivi, saiba um pouco mais sobre o Ministério Portas Abertas, ou digita lá no seu Google, Ministério Portas Abertas, lá vai trazer lá, você vai ver quanta coisa esse ministério tem feito. Um ministério que sobrevive aí há anos e anos pelo amor das pessoas. Sobrevive pelo amor das pessoas, proclamando o reino de Deus, proclamando o reino de Deus. Então, se você tem um propósito, se você está buscando alguma coisa para investir investir bem o seu dinheiro, invista no reino de Deus, invista no reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 8. Nós vamos ler aqui os primeiros 8 versículos da palavra do Senhor. Antes de nós lermos aqui, eu quero abrir um parênteses aqui. O pastor Robson, ele avisou, mandou mensagem, conversou com a Vivi também. Ele gostaria muito de estar aqui, porque é um trabalho que ele conhece, é um trabalho que ele apoia, é um trabalho que ele ama também. Então, ele ama esse trabalho.
porque é um trabalho missionário também. É um trabalho missionário que ele tem uma outra vertente, que ele busca apoiar cristãos que passam por perseguições, sejam elas religiosas, sejam elas familiares, sejam elas governamentais, não importa, sejam elas doutrinárias. Então ele apoia essa missão. Então o pastor Robson apoia isso, e ele gostaria muito de estar aqui, mas hoje por motivo de saúde, que o impossibilitou, ele não pode estar aqui. Mas ele pediu para eu avisar, ele disse: Heleno, avisa a igreja que eu gostaria de estar lá, mas eu não posso, infelizmente. Então, assim, não entenda que ele não está aqui por não apoiar, ou por não gostar desse trabalho, mas sim por uma condição de saúde, amém? Querido, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os 8 primeiros versículos da palavra do Senhor, de quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo consentia na sua morte. Aqui esse texto, ele está, o capítulo é o finalzinho do capítulo 7, né? Ele está falando sobre a morte de Estevão, o primeiro mártir, e o primeiro versículo ele começa: e Saulo consentia na sua morte, ponto. Mas o que nós vamos pegar agora é a parte seguinte, que diz assim: naquele dia, ou seja, naquele dia após a morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos, ou seja, essa perseguição, ela causou uma dispersão. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos foram curados. E o versículo 8, para finalizar: e houve grande alegria naquela cidade. Deus, perdoa pela tosse irritante, insuportável. Feche os seus olhos por um minuto, nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Querido Deus, que no nome de Jesus, o Senhor esteja, Pai, neste momento tão especial, Senhor, despertando, Senhor, vidas, ó Pai, para esse compromisso, Senhor. Esse compromisso, Senhor, de intercessão, esse compromisso, ó Deus, de confiança no Senhor como um Deus provedor, como um Deus que supre as nossas necessidades, como um Deus que interfere, Senhor, nas nossas necessidades, sejam elas nossas necessidades que estão perto, ou sejam as necessidades que estão longe, Senhor. O Senhor que supre aos que estão de perto, mas supre aos que estão de longe. Deus, Tu és um Deus de perto e um Deus de longe, nós cremos nisso. Deus, que o Senhor esteja despertando, Senhor, a Tua igreja para o amor, Senhor, para o amor incondicional, ó Deus. Independente, Senhor, da posição, independente, Senhor, do local onde estamos, independente, Senhor, do estilo de vida, que o amor incondicional esteja permeando, ó Deus, cada parte do corpo de Cristo. É a nossa oração no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Queridos, o tema do DIP desse ano é forçados a fugir. Forçados a fugir. Então, é um momento em que nós
procuramos conscientizar a igreja, procuramos conscientizar cada um sobre a necessidade de intercessão. E o tema hoje é forçados a fugir. Por quê? Como nós vimos no vídeo na semana passada, existem mais de 68 milhões de pessoas que estão vivendo em situações bem difíceis, foram forçados a fugir. Assim como eu dei o exemplo daqueles jovens que brincavam lá pelas ruas de Jerusalém, aqueles jovens que brincavam alegremente pelas ruas de Jerusalém, como Ezequiel, como Daniel, e de um momento para o outro, de uma hora para o outro, todos os seus sonhos, todos os seus planos foram interrompidos. Ezequiel era filho de sacerdote, tinha ali o sonho de dar sequência ao ministério de seu pai, tinha o sonho de dar sequência ao ministério sacerdotal de seu pai, mas de uma hora para outra ele viu o templo sendo destruído, de uma hora para outra ele viu a casa onde ele morava sendo destruída, de uma hora para outra ele viu os seus amigos, muitos parentes, muitos sacerdotes sendo mortos de uma forma violenta e brutal, e ele ali é forçado a fugir, ou seja, ele é transportado para um outro lugar, transportado para um outro país, e ali naquele outro país ele tem que refazer a sua vida, deixar de lado o ódio, deixar de lado a mágoa, deixar de lado todo aquele sentimento ruim contra os seus opressores, e isso é muito difícil, você não deixar que mágoas, que ódios entrem em seu coração, tomem conta do seu coração quando as pessoas te fazem mal, quando as pessoas injustamente elas te apedrejam, quando as pessoas injustamente elas acabam te prejudicando. Mas foi isso que eles tiveram que fazer, e foram bênçãos lá no exílio, foram bênçãos lá naquele lugar onde tudo era diferente, onde o culto ao Senhor não existia, onde o templo não existia, onde os rituais dos hebreus não existiam, mas ali eles tiveram que se refazer, em meio a um povo estranho, em meio a nacionalidade estranha, sendo tidos como pessoas invasoras ali, perderam a sua identidade, tentando fazer com que eles perdessem a sua identidade, eles tiveram que refazer a sua vida, foram forçados a fugir. E na história da igreja, na história do povo de Deus, sempre foi assim, Nós vemos aqui os primeiros anos da igreja, nós lemos aqui o relato aqui das primeiras perseguições. Nós vemos aqui que as primeiras perseguições não foram diferentes. As pessoas não gostaram, aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que tinham essa religião como uma casta, não gostaram dessa nova doutrina, não gostaram dessa nova filosofia de vida e começaram a perseguir aqueles que se chamavam cristãos. O primeiro deles já foi martirizado de uma forma violenta, de uma forma bárbara. A morte por apedrejamento é uma forma muito violenta. E Estevão ali morto, a pedradas, apedrejado, violentamente. E logo depois os cristãos eles começam a ser perseguidos de uma forma mais acirrada. E eles começam a fugir, forçados a fugir. Foram forçados a fugir. Imagina você com todos os seus planos, o jovem planejando fazer uma faculdade, o outro mais adulto já com os preparativos do casamento, tudo pronto para casar já, e de repente tem que fugir. A pessoa já está fazendo uma entrevista de emprego ali, para um emprego muito bom, um emprego promissor, um trabalho promissor que vai lhe dar uma condição de sustentar a sua família com dignidade, vai lhe dar uma condição de ter uma qualidade de vida excelente, e de uma hora para outra tudo aquilo
se esvai. Uma hora para outra, tudo aquilo cai como ruína. Se esvai como areia que escorre pelas mãos. E é isso que aconteceu com os primeiros cristãos. A alegria em ter Cristo, a alegria em sentir a presença do Espírito Santo, a alegria em ser cheio do Espírito Santo, porque a igreja primitiva ela iniciou com os cristãos sendo cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo enchia os corações de cada um, e aquela alegria, aquele momento de glória, sendo agora tendo um contraste agora, tendo um contraste de uma perseguição, tendo que abandonar o seu trabalho, tendo que abandonar a sua família, abandonar as suas casas, abandonar os seus pertences, abandonar tudo o que de alguma forma possuía algum valor, tudo que de alguma forma trazia alguma segurança para eles, eles tiveram que abandonar e sair sem rumo, sem direção, sem a garantia de um emprego. Há 14 anos eu saí da minha cidade e vim para Jacareí. Deixei lá os meus parentes, deixei lá algumas coisas, alguns pertences pessoais, deixei algumas coisas, mas eu vim para cá com a garantia de um emprego. Eu vim para cá com uma casa já alugada, com uma casa tudo certinho. Então é muito diferente uma coisa da outra. Agora já imaginou você ter que sair da sua cidade, deixar o seu emprego, não dá tempo nem de fazer a rescisão, não dá tempo nem de passar lá e assinar os papéis, a rescisão pegar algum valor, não dá tempo de nada, tem que abandonar tudo, abandonar a sua mãezinha, abandonar o seu paizinho, não dá tempo de dar tchau, não dá tempo de se despedir, nada, tendo que sair, mas mesmo na fuga, mesmo sendo forçados a fugir, eles ainda saíam com alegria, porque estavam cheios do Espírito, e continuavam a pregar, e pregavam a palavra do Senhor, e a igreja crescia, e quanto mais a igreja crescia, mais crescia a perseguição, e a igreja crescia a perseguição, e aquele novo grupo, e aquela nova igreja que estava tomando uma forma, aquela nova igreja que estava se consolidando, que estava se formando, tendo Cristo como o cabeça, ela batia de frente com o atual sistema religioso da época. E aí houveram perseguições. A perseguição, em um primeiro momento, ela se deu antes da morte de Estevão. A perseguição, ela veio de uma forma bem suave. Ela veio de uma forma como somente ameaça. Se você voltar um pouquinho a tua Bíblia ali no capítulo 4 do livro de Atos, capítulo 4 do livro de Atos, quando Pedro e João, eles curam. Aliás, Jesus cura um homem através de Pedro e João, um homem coxo, um homem paralítico. Quando Jesus cura aquele homem através da instrumentalidade de Pedro e João, muitas pessoas começaram a se converter. Pelo menos 5.000 pessoas se convertem. Já tinham uns 3.000 pessoas se convertido na descida do Espírito lá em Atos 2, e agora mais 5.000 pessoas se convertem. E isso chama a atenção dos religiosos. Isso chama a atenção dessa casta de religiosos da época, dos fariseus, dos saduceus, e eles prendem Pedro e João. Capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 3, e prenderam e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ou seja, eles prenderam a Pedro e João, mas não diz que eles prenderam eles com violência, eles recolheram eles sem violência, e levaram eles até o cárcere. Vamos continuar um pouquinho aqui para a gente entender o que aconteceu aqui. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes, no outro dia, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus,
Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Então, nesse primeiro momento, a perseguição, ela veio por base de ameaças. A perseguição, ela não foi física. A perseguição, ela foi apenas com palavras, apenas com ameaças. Eles ameaçaram Pedro e João. Eles não aceitaram, não atenderam às ameaças. Capítulo 5, versículo 18 também, do livro de Atos. Capítulo 5, versículo 18. Nesse tempo aí, a igreja ela já estava continuando em franco crescimento. Ela já estava se formando, tendo uma formação litúrgica mais estruturada. E agora no capítulo 5, versículo 18, novamente os apóstolos são presos, prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Só que dessa vez, versículo 19, 5:19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizendo a todo o povo as maravilhas desta vida. Aleluia. Então a segunda vez que eles foram presos também, dessa vez não foi com violência também. Foi mais uma ameaça, mas dessa vez houve uma intervenção divina. O anjo do Senhor, de uma forma milagrosa, libertou os apóstolos. Depois, se os irmãos quiserem continuar lendo nas suas casas, vocês vão ver que no dia seguinte, aquelas pessoas que os prenderam, os sacerdotes e os escribas e os fariseus, eles mandaram recolher, mandaram trazer de volta os apóstolos, e os carcereiros foram lá, as pessoas foram procurar, acharam sentinelas do lado de fora, porém o cárcere estava vazio, não tinha ninguém lá. Eles não souberam explicar como eles saíram dali. Saíram por a intervenção do Senhor. Saíram porque o anjo do Senhor os libertou, mas não teve violência. Não teve violência nessa fase. Então a primeira fase da perseguição, ela vem com aquela ameaça, ela vem com intimidação, ela vem com palavras ameaçadoras, para que a gente venha parar, para que a gente venha nos esconder, nos amedrontar. A segunda fase da violência, da perseguição, ela vem com violência. Capítulo 6, do versículo 8 até o versículo que nós lemos aqui, até o começo do versículo que nós lemos, que é o 7, todo o versículo 7, o capítulo 8, fala da prisão de Estevão. A prisão, do apedrejamento de Estevão. É a segunda fase da violência. A perseguição, a segunda fase da perseguição, a violência. Agora já não era mais ameaças, agora já houve violências, e violências sem justificativa. Então foram violências físicas, foram torturas, foram mortes, e a igreja continuou a crescer. A igreja continuou a crescer, e agora o texto que nós lemos, ele fala sobre a perseguição que houve após a morte de Estevão. Aí começou a perseguição muito maior, os cristãos começaram a ser perseguidos, a igreja começou a se formar. Os cristãos que foram perseguidos, eles foram para a cidade de Antioquia. Chegando na cidade de Antioquia, aqueles que eram judeus começaram a pregar somente para os judeus, mas Antioquia era uma cidade muito grande e tinham ali também gentios, e os gentios que estavam ali, eles não acharam legal pregar só para os judeus e começaram a pregar para os gentios, começaram a pregar para todos os demais gentios. Quando a gente fala que eram aqueles que não eram judeus, os gregos, os macedônicos, os asiáticos, todos os que eram de outra nacionalidade que não fosse
judeus eram tidos como gentios. Então os gentios começaram a pregar também para os seus patrícios, para os gentios. E a igreja começou a crescer, mas mesmo em meio à perseguição, a igreja crescia e crescia. Então a igreja começou a crescer em meio à perseguição, E o que acontece aqui? A igreja começa a crescer, a igreja começa a ficar cada vez maior, e então, mais uma vez, vem mais uma perseguição. Os apóstolos são presos novamente, lá no capítulo 12, eles são presos novamente, só que aqui há uma interferência de Deus novamente. No momento que os apóstolos são presos, eu quero que os irmãos abram lá, Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Dá a impressão que o rei Herodes queria apenas se divertir. Dá a impressão que o rei Herodes queria apenas mostrar o seu poder, mostrar a sua soberania. Dá a impressão que ele estava brincando com a fé dos cristãos. Então, por aquele tempo, ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E quando ele viu que aquilo agradava a casta dominante na época, que era a casta religiosa, ele foi um pouquinho mais além. Versículo 2, ele fez passar ao fio da espada, ou seja, ele mandou decapitar, ele mandou cortar a cabeça de Tiago, irmão de João, Tiago, irmão de João. E isso foi agradável aos judeus. E aí ele prosseguiu, prendendo também a Pedro. E agora nós pulamos lá para o versículo 5. Ele manda prender a Pedro, e lá no versículo 5, 12, 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso aqui é uma coisa que eu queria deixar destacado para a igreja. A perseguição estava ferrenha, estava crescendo cada vez mais. Herodes começou a aprender. A perseguição antes ela estava focada, ela estava limitada apenas à classe religiosa. Apenas, se vocês lerem ali com cuidado, vocês vão ver que os sacerdotes, os escribas e os fariseus, os chefes do templo, eles que prendiam, eles que iam atrás dos cristãos. Mas agora nós estamos falando do Império Romano. Agora o Império Romano, agora já é o governo que está perseguindo a igreja. Agora já é o governo que está perseguindo, e ele persegue e manda matar a Tiago. Tiago é morto de uma forma cruel, decapitado. E aquilo ali trouxe uma grande apreensão a toda a igreja. Mas a igreja não se escondeu, a igreja não se intimidou. Enquanto Pedro, ele foi preso mais uma vez, e agora ele está no cárcere ali, preso. A igreja orava incessantemente, a igreja orava sem cessar pela vida dele. E esse é o objetivo, esse é o chamado da igreja. Nós fomos chamados como intercessores, nós fomos chamados para interceder. Então, se você sabe, se Deus deu condições, se de alguma forma Deus trouxe a você a notícia, se de alguma forma Deus permitiu que você soubesse que existe alguém que é servo de Deus, que é compromissado com a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que está atuante na palavra do Senhor, e essa pessoa está sendo perseguida, ou esta igreja está sendo perseguida, nossa obrigação como corpo de Cristo é nos unir. A nossa obrigação como salvos, como alcançados pela misericórdia de Deus, é entender que aquilo ali é uma perseguição,
Aquilo que se passa é uma perseguição não a uma instituição, não a uma pessoa, mas é uma perseguição ao corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Então o que eu quero aqui nessa mensagem de hoje é que cada um entenda esse chamado. Esse chamado não é somente da Vivi, que todo ano vai trazer o DIP aqui, não é somente meu, que todo ano vem aqui e passa uma mensagem aqui, ou de tempos em tempos estamos falando alguma coisa sobre missões. Não, esse chamado é da igreja, esse chamado é do corpo de Cristo. O irmão André acabou de falar aqui as palavras que ele tirou da palavra do Senhor, que se uma parte do corpo sofre, todas as demais partes, todo o corpo sofre também. Se você der uma esbarrada no dedão do pé e aquele o seu dedo do pé começar a inchar, a unha começar a latejar, você não vai ter paz, você não vai ter sossego. Você vai poder fazer o que você quiser, pode apresentar o melhor prato para você comer ali, uma coisa boa, você pode até se alimentar ali, mas o dedão do pé vai estar te incomodando. Alguém já deu uma martelada no dedo? É horrível, a unha fica preta, fica vermelha, lateja, queima. Nada vai estar bom. Nada vai estar bom. É isso que a palavra do Senhor diz. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre também. Então o chamado para a intercessão, o DIP é um chamado para a intercessão, o DIP é um chamado para que nós, como igreja do Senhor, venhamos a aceitar esse desafio, venhamos a entender que nós somos chamados. O evangelista Osiel leu uma palavra ali que eu gostei muito, foi... Estou nem achando aqui, foi Salmos 34. Deixa eu achar aqui, Salmos 34. Salmos 34, o evangelista Osiel leu agora no início, versículo 15. Ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui é que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor da igreja do Senhor, estão atentos ao seu clamor. Então o seu clamor, ele pode muito, e é isso que Tiago diz lá em Tiago 5, se não me falha a memória, 5,16, ele diz que o clamor de um justo, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então o que nós temos que entender é que nós, embora não tenhamos recursos financeiros, embora não tenhamos condições de fazer uma oferta expressiva, embora não tenhamos condições de humanamente ir lá nos países ali ajudar de uma forma mais prática, nós temos a maior arma, que é a nossa oração, que é o nosso clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre nós, e estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Ei, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Não entenda que é um momento que você vai dedicar ali 5 minutos para você orar, que não vai acontecer nada. Não, vai acontecer muita coisa. Nas regiões celestiais, muitas coisas vão acontecer muitas coisas que estão além do nosso campo de visão, e isso não é fanatismo, isso não é loucura de crente, não, absolutamente isso é fé na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor repousam sobre nós. Você é um justo do Senhor, sabe por quê? Porque você foi justificado. Leia Romanos 5 lá e você vai entender que você foi justificado pelo Senhor, você é justo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração pode mover coisas que você nem entende. E quando a igreja do Senhor se envolve em um propósito, quando a igreja do Senhor se envolve em uma missão, Deus faz coisas tremendas. Deus faz coisas tremendas. Eu sempre gosto de trazer essa ilustração não eu gosto de trazer
esse acontecimento histórico. Há tempos atrás nós vimos o Pedro Bial, lá repórter na Globo, não me sai da memória, o repórter Pedro Bial lá, durante aquela queda do muro de Berlim, ele transmitindo aquilo lá, e o mundo eufórico, e as pessoas ali cantando, as pessoas ali todas alegres, porque caiu o muro da vergonha, porque caiu a cortina de ferro, porque as duas Alemanhas estão se unificando, porque agora vai o povo e os crentes, os cristãos alegres, porque agora vai ter liberdade. Houve um entendimento político, houve um entendimento entre as autoridades. Não foi nada disso. Um povo que clamava, havia um povo que por trás de tudo isso clamava, havia um homem que contrabandeava a Bíblia, que levava Bíblias para lá, para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra do Senhor. As pessoas tinham acesso à palavra do Senhor do lado de lá, liam a Bíblia, começavam a clamar, as pessoas do lado de cá começavam a clamar, e aquele muro caiu, e as barreiras caíram, porque o povo do Senhor estava clamando. Então hoje, nós temos pelo menos 68 milhões de motivos. São pessoas que foram forçadas a fugir, são pessoas que estavam vivendo em suas casas e tiveram que fugir por quê? Porque a sua vida cotidiana, o seu ambiente de segurança, o seu ambiente de conforto foi desmoronado, foi desfeito. Estão vivendo onde agora? Estão vivendo em campos de concentração, estão vivendo em campos de refugiado, um lugar sem a mínima estrutura, vivendo ali em barracas, não tem água, não tem luz, não tem mantimento, não tem alimento, não tem nada. Como estão as crianças ali? As crianças estão vivendo em uma situação subhumana. E muitos desses aí são cristãos, não têm a mínima esperança de retornar para sua casa, porque as suas casas estão totalmente destruídas, estão ali vivendo ao léu, na esperança de que alguma coisa sobrenatural aconteça. Voltar para sua casa não tem jeito, ir para um outro país, tentar a vida em outro país, eles não têm recurso, não têm como pagar, não têm como fazer nada, estão ali vivendo em uma situação lastimável. E como uma pessoa dessa não perde a fé? E como uma pessoa dessa não desanima de servir ao Senhor? E como uma pessoa dessa não faz como a esposa de Jó não diz, não o orientou, não aconselhou ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Por que elas não fazem isso? Porque existe alguém que clama, porque existe alguém que está clamando, porque existe alguém que está orando. Deus sustenta essas pessoas, Deus envia mantimentos, Deus cuida de cada um, cuida dessas crianças, cuida desses pais, cuida dessas mães, cuida desses jovens. Deus sustenta essas pessoas, Senhor, nas suas necessidades. Deus não deixa faltar a fé, não deixa faltar o amor, não deixa faltar a confiança no Senhor. Se não houver isso, as coisas não acontecem. O mundo precisa de você. E não adianta a gente falar somente do nosso mundinho, da nossa vida, viver como no nosso ostracismo religioso. Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um trabalho melhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e nos esquecer que além dos nossos olhos, existem pessoas que estão dependendo de nós. Talvez você veio aqui hoje para ouvir uma mensagem diferente, mas Deus está te chamando hoje para ser um intercessor, para cuidar de vidas, para amar vidas, mesmo que você não os viu, mesmo que você nunca os tenha visto. Isso é ser cristão. Isso faz parte do corpo de Cristo, isso faz parte da igreja do Senhor. Nós precisamos demonstrar o nosso amor ao nosso próximo, não para aqueles que estão do nosso lado, mas para o Senhor, agonizando, clamando, intercedendo. E se você tiver condições também, invista de vez em quando. Você não vai ficar mais pobre. Invista, coloque ali, pega o seu celular ali, hoje o Pix é tão rapidinho, faça um Pix lá.
Às vezes R$30, R$20, você consegue dar alimento para uma criança durante uma semana. Ah, mas eu não confio na organização, eu não confio nesse... Ah, o dinheiro está sendo desviado. Querido, isso não é com você, isso é com o Senhor. Isso é com o Senhor. Apenas ajude, apenas faça a tua parte, apenas abra os seus olhos e olhe para os campos, abra os seus olhos e olhe além do que você enxerga. Fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. E Deus vai te mostrar pessoas que precisam de você. Pessoas que precisam de você. Pessoas que precisam de você. Sabe por quê? Porque são o corpo de Cristo. Porque fazem parte do mesmo corpo. Porque fazem parte da mesma comunidade de fé. Fazem parte do mesmo grupo de pessoas que vão morar nos céus. Fazem parte do mesmo grupo de pessoas que estão esperando a trombeta soar. Fazem parte do mesmo grupo de pessoas que se alegram em ser cheios do Espírito Santo, assim como você se alegra. Fazem parte do mesmo grupo de pessoas que gostam de ouvir uma boa palavra, gostam de ser alimentados, ser renovados pela palavra do Senhor. A diferença é que você tem mais condições. A diferença é que você vive em um cenário tranquilo, enquanto tem pessoas que vivem em um cenário de dificuldade. Como eu disse hoje, a mensagem de hoje, ela não é uma mensagem, ela é uma mensagem diferente, é uma mensagem para que traga para você essa necessidade. Forçados a fugir. Quantas pessoas são forçadas a fugir? Quantos foram forçados a fugir na igreja primitiva? Quantos foram forçados a fugir quando o Império Romano se levantou? Quantas pessoas tiveram que abandonar as suas casas, abandonar os seus planos, abandonar os seus projetos, quando optaram por servir ao Senhor e se viram perseguidos? Tinham existia outra coisa a se fazer? Claro, era só negar o nome de Jesus. Era só negar o nome de Jesus. E continuar na vida de conforto, e continuar vivendo os projetos, e continuar trabalhando, e continuar tendo qualidade de vida, mas optaram por proclamar o nome do Senhor. Optaram por abraçar-se com o Senhor, acreditando na promessa do Senhor, que nós teremos muito mais com o Senhor, muito mais na vida vindoura, do que oferece essa vida, do que essa vida pode nos oferecer. Quantos cristãos foram forçados a fugir? Quantos cristãos hoje são forçados a fugir? E por que não falar hoje agora? Nós vamos orar daqui a pouco também, e que esteja nas suas orações também, este cenário aí que está trazendo medo, incerteza, tanto para a igreja, como para o mundo de uma forma geral. Esse cenário de Israel com o Irã, um cenário preocupante. E quantas pessoas não estão já abandonando os seus lugares de conforto, de segurança? Quantas pessoas? Talvez você não consiga imaginar isso, mas uma criança com frio, vivendo em uma barraquinha que não tem a mínima capacidade de bloquear o vento, a chuva, sem comida, sem roupa, sem estudo, sem a oportunidade de frequentar uma creche, uma escola, um jovem ali crescendo, simplesmente vivendo um dia após o outro, sem nenhuma perspectiva. E não dá, não tem o que fazer. Então que nós possamos nos unir. O clamor de hoje é que nós venhamos a aceitar o nosso propósito como igreja. Por que devemos orar pelos cristãos perseguidos? Porque essa é a essência da igreja. Porque a essência da igreja é orar uns pelos outros. Por que devemos orar pela igreja?
perseguida. Por que devemos orar por aqueles que passam por perseguições? Porque esse é o nosso chamado. Não somente orar pelo que está do nosso lado, mas pelo que estão um pouco distante. E por que não orar? Por que nós, como igreja, não oramos? E por que nós, como igreja, não sentimos a necessidade do outro, não nos alegramos, só conseguimos nos alegrar com os que se alegram, com os que estão perto, mas não conseguimos chorar com os que choram, só porque eles estão de longe? A palavra do Senhor diz: alegrai-vos com os que se alegram. Tem um povo que está chorando. Chorai com os que choram. Tem um povo que está sofrendo. Sofrei com os que sofrem. Esse é o nosso chamado como igreja. Às vezes, talvez dessa mensagem, alguns vão entender, vão aceitar, vão procurar a Vivi, vão procurar se informar um pouquinho mais, vão procurar buscar mais informações e vão entender esse clamor, vão ser intercessores. Tem aqueles que vão falar mais uma mensagem, houve umas palavras que foram duras, houve umas palavras que foram assertivas, houve umas palavras que não tem nada a ver, mas eu vou continuar na minha vida, eu vou continuar na minha vidinha aqui, está tudo bem, você vai continuar sendo igreja do Senhor, você vai continuar sendo servo do Senhor, você vai continuar sendo abençoado pelo Senhor, com certeza. Deus não vai deixar de te abençoar. Você vai continuar sendo salvo, porque a nossa salvação, graças a Deus, ela não está condicionada pelas nossas obras, ela não está condicionada pelas nossas atitudes, ela está condicionada a algo muito maior, que é a graça do Senhor, e pela graça do Senhor nós somos salvos, e isso não vem de nós, vem do Senhor. Então você pode atender a esse chamado, a esse propósito, de duas formas. Ou você diga sim, ou você diga não. E está tudo bem, tudo bem. Só que com certeza, aqueles que disserem sim, vão experimentar, vão ter experiências maiores com o Senhor. Vão ter coisas melhores para contar, vão ter um amadurecimento na sua vida, vão viver coisas diferentes. Eu gosto muito de Jeremias 33:3, que todos conhecem de cor, diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, quando a igreja clama, o Senhor responde. Mas aí ele diz um pouquinho mais, e é o Senhor quem diz: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces, que tu não sabes. Então, aqueles que responderem sim a esse apelo de intercessão, aqueles que responderem sim a esse chamado do Senhor para um propósito diferente, de amor ao próximo, vão ter experiências maiores com o Senhor. Aqueles que não quiserem, amém, vão continuar sendo salvos, vão continuar vivendo uma vida de cristianismo, mas tem uma diferença aí, Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria, seguinte, irmãos, o pastor Carlos Farias virá aqui, ele vai conduzir essa oração. Se você tiver condições de se ajoelhar, mas por que se ajoelhar? Porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos mostrando a nossa dependência ao Senhor. Então, se você tiver condições de se ajoelhar, mesmo aí onde você está, eu vou me ajoelhar aqui em algum lugar aqui e vou orar também. Você vai clamar por aqueles cristãos que foram forçados a fugir, que estão vivendo de uma forma subhumana, em campos de concentração, em abrigos, aqueles que fugiram por conta de pressões do governo, por conta da guerra, por conta da religião, por conta da não aceitação dos seus familiares, porque anunciaram a sua fé em Cristo, e os seus familiares, por serem de outras religiões, não aceitaram, aqueles que foram forçados a fugir de suas cidades por conta de ameaças,
ameaças e violência de grupos terroristas como o Boko Haram, grupos terroristas como do islamismo. Então, você vai se ajoelhar e vai orar: Senhor, tem um povo que precisa do Senhor. Senhor, tem crianças que precisam do Senhor. Deus, trabalha, Senhor, em organismo, Cruz Vermelha, Ministério Portas Abertas, tantos ministérios que tem aí, para que eles sejam assertivos em suas ações, levando, Senhor, o necessário. Dá, Senhor, estratégia aos governos, para que eles tomem atitudes, Senhor, para que essas pessoas venham ser assistidas, venham ser amparadas. Tem tantas coisas para você orar. Senhor, leva missionários que estejam dispostos a estar lá. Eu não posso ir, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, eu não consigo ir, eu não tenho recurso para ir, mas leva missionários até esse lugar para pregar a tua palavra, para levar um pouco de conforto, para levar um pouco de carinho, um pouco de fé para essas pessoas. Senhor, são pessoas que amam o Senhor e amam a tua palavra. Então você tem motivos aí. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar. Eu só falei isso daqui para você saber como que você pode direcionar as suas orações. E se você não tiver como, fala assim: Senhor, abre a minha mente. Abre a minha mente, abre o meu coração e me direciona, Senhor. Mostra, Senhor, como eu devo orar, mostra como eu devo falar. E o pastor Carlos Farias vai estar orando aqui, você vai ouvir a oração dele. Deus vai te despertando, vai abrindo a sua mente, vai abrindo o seu coração, vai trazendo aquele sentimento de urgência no seu coração, para que você possa orar também, amém? Glória a Jesus, amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava hoje na hora do almoço ali, com a minha esposa. Por misericórdia de Deus, ela estava fazendo ali um almoço diferente, uma comida boa. Enquanto isso, eu estava ali vendo as notícias de Israel e o Irã. Irmãos, Israel está sendo atacado por 7 frentes. 7. Eles estão guerreando com 7 frentes. Ali tem crianças, idosos, mulheres, pessoas que têm condição de guerrear, estão preparadas, e pessoas que não têm. Nós não podemos estar à margem disso, não podemos, nós somos a igreja. A guerra, ela vai acontecer, está descrito na palavra, mas a minha oração, a sua oração, a nossa oração, pode levar livramento a muitas pessoas no qual o Senhor queira salvar, amém? Clame ao Senhor. Hoje é o dia daquela matéria da escola que talvez você não goste muito, mas que no futuro vai trazer grandes experiências. Senhor poderoso Deus, nosso amado Pai eterno Salvador, meu Deus querido, nos colocamos diante da Tua presença em função, Senhor, do DIP, do dia da igreja perseguida, sabendo, tendo consciência, ou pelo menos devendo ter, que o dia da igreja perseguida são todos os dias. A Tua palavra diz que por amor a Ti nós seríamos lançados, ó Pai, à morte todos os dias, seríamos entregues à morte todos os dias. Ó Deus querido, mas nós já estamos vivendo o tempo se aproxima, Pai. Ó Deus querido, não permita que nós venhamos ficar, Senhor, dispersos, desatentos, ó Deus, com tudo aquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Ó Pai querido, e que o caminho que o Senhor trilhou para a Tua igreja, Senhor, já está, Senhor, acontecendo. Ó Deus querido, a Tua palavra diz que chegaríamos um dia, Pai, que encontraríamos com homens sem afeições, amantes de si mesmo. Ó Deus, que também, Senhor, nós teríamos comichões nos ouvidos e seríamos, ó Pai, Senhor, dirigidos por fábulas. Mas, Senhor, por misericórdia de Deus, o Senhor nos colocou aqui nesta casa nessa noite, para ouvirmos, Senhor, uma palavra poderosa de despertamento, Pai, ó Deus querido, e para que possamos entender qual é o nosso papel nesse cenário todo mundial. Meu Deus, nós estamos ali, Senhor, com 3 bandeiras, uma representando a cidade de Jacareí, Senhor, uma representa, Senhor, a bandeira nacional do nosso país, da nossa nação, e a outra tem como lema, Senhor, além das fronteiras, missões além das fronteiras. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, o esforço, Pai, que nós temos feito nesta casa, através da vida do Teu ungido, pastor Robson, pastor Olívia.
que não abre mão, Senhor, de declarar que esta igreja é uma igreja missionária. Mas, Pai querido, nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, Senhor, a estarmos mais atentos àquilo que o Senhor quer, Pai, que façamos nesses dias. Ensina-nos, ó Pai, Senhor, a gastar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ó Deus, que não venhamos olhar só para o nosso umbigo, mas que possamos, Senhor, ter a consciência de repartir, Pai. Senhor, de levar recursos, provisão, providência, a palavra, o consolo, o conforto, àqueles que necessitam neste tempo, nesses dias. Ó Deus, muitos estão abatidos, muitos estão perdidos sem saber para onde ir. E nós somos, Senhor, o alvo, nós somos, Senhor, aqueles que podem dar a direção, Pai. Então, Senhor, nos dá ousadia, intrepidez, sabedoria. Tira, Senhor, toda cegueira espiritual, toda trava dos nossos olhos, toda limitação, Pai, tudo aquilo que nos impede de progredir, de avançar no reino e pelo reino. Ó Deus querido, que nossos bolsos, Pai, que as nossas contas bancárias e o recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós tenhamos, Senhor, a convicção e a ciência de que precisamos investir no Teu reino, de que precisamos investir, Senhor, nessas missões, Senhor, como Portas Abertas, dentre outras, a OM, Senhor, a MEAP, meu Deus, a Jocum e tantas outras agências missionárias, Pai. Meu Deus, que nós possamos, que o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, e que o nosso coração venha a queimar, venha a arder, e que nós possamos sentir compaixão dos nossos irmãos, entendendo, Senhor, que o Senhor conta conosco, é conosco que o Senhor conta, é com a igreja. Nós somos chamados para esse tempo, para ser testemunhas. A Tua palavra diz, Senhor, que os filhos, que o mundo, que a terra aguarda pela manifestação dos filhos. E nós somos os filhos. Oh, Senhor, nos tira da letargia, nos tira, Senhor, do comodismo, nos tira, Senhor, da mesmice, da preguiça, e abre os nossos olhos para que possamos, Senhor, ser um instrumento de socorro nas Tuas mãos, aqueles que, Senhor, nessa noite não têm, Pai, o pão, não têm a moradia, Senhor, aqueles que estão sendo, Senhor, refugiados, aqueles que estão sendo, Senhor, colocados para fora, aqueles que estão sendo forçados a fugir. Meu Deus, que palavra forte, Pai. Senhor, tirados à força. Mas, Senhor, nos dá, Senhor, a graça de entendermos que daqui a pouco vai chegar, Senhor, o arrebatamento. Aí sim, Senhor, o Senhor vai nos arrancar a força para levar, Senhor, para o Teu reino de glória, para a esperança eterna, onde, Senhor, não haverá mais choro nem dor, não haverá mais lágrimas. Mas enquanto isso, Senhor, nós somos a igreja e o Senhor conta conosco, Pai. Repreende a fúria do inimigo, amarra o valente, como o Senhor fez ali na prisão, Senhor, com Pedro, com João, enquanto eles estavam ali pregando, o Senhor abriu o cárcere, o Senhor os tirou de forma sobrenatural. Assim como o Senhor fez com Daniel na cova do leão, o Senhor não tirou ele da cova, o Senhor estava lá junto com eles na cova. Assim como o Senhor fez com as muralhas de Jericó, Pai, o Senhor botou todas elas abaixo. Assim como o Senhor fez, Senhor, no Mar Vermelho, Pai, o Teu poder abriu aquelas águas. Assim como o Senhor fez com Josué, Pai, com Josafá, meu Deus, e tantos outros, o rei Asa, os anjos que o Senhor enviou para as batalhas, Senhor, que eles estejam todos acampados nesse. Nós clamamos que o Senhor acampe os Seus anjos. Em especial, nesta noite, nós clamamos também, Senhor, pela região, Senhor, de Israel, pelo Oriente Médio. Nós clamamos pela América e declaramos, Senhor, a vitória, Pai, do Senhor, Pai, a Tua vitória. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e que nada, Senhor, nada do que, Senhor, os homens possam falar, pensar, vai acontecer além da Tua permissão. Pai, por isso que nós oramos nesta noite, por isso que nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja diz, amém, glória a Jesus. Deixa eu te dizer, enquanto nós estávamos ali olhando,
aquela programação no YouTube, rede nacional passando no mundo inteiro, muitos muçulmanos estavam reunidos dentro das suas igrejas, irmãos, e eles falavam num coro, assim, com força e com violência. E a declaração deles é: morte à América, morte a Israel e morte aos infiéis. Quem vocês acham que são os infiéis? É isso mesmo, os cristãos. Eles declarando morte. Irmãos, mas com alegria e com intrepidez. Nós precisamos entender quem nós somos nesse tempo no reino de Deus. Nós precisamos entender que igreja nós somos. Nós precisamos entender que a igreja não é mais essa questão de prosperidade. Não é mais o que você tem, a riqueza que você vai conquistar, porque disso você não vai levar nada. Agora, se o teu coração estiver na riqueza, para que você pegue essa riqueza e invista no reino, para que o reino avance. Sabe qual que é o tempo da igreja? O tempo é de pregar, evangelizar, ganhar o máximo de alma que você puder. Esse é o tempo da igreja. Porque já, um pouquinho de tempo, você vai ouvir a trombeta. O cenário já está desenhado. E não é uma palavra para a gente ter medo. É a nossa esperança. Irmão, é a glória eterna. É o final do sofrimento eterno. Paulo escrevendo na carta, ele diz: coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisa grande preparada para nós. Tem maravilhas preparadas para nós. Não se engane, não tenha medo. Viva um dia de cada vez. Mas nesse dia você faça o melhor que você puder. Em especial por uma alma, por uma vida. Eu não quero me prolongar muito, mas eu preciso falar isso. O Espírito Santo está me incomodando. Ontem eu estive ali, até conversei com a minha esposa, eu estive ali no Ebenezer. Fui visitar uma vida lá, um jovem. E a família dele veio junto, de São Paulo. O rapaz que trouxe é um amigo nosso. A vozinha tinha 82 anos. Uma mulher cheia de vigor, trabalhando ainda com uma fibra. E a mãe, uma mulher bem jovem. E o menino é um menino muito jovem. Eu ouvi dos lábios da mãe dizendo assim: eu vi a cova do meu filho aberta. Literalmente, isso aí não é figurado não. Literalmente, o crime organizado tinha decretado ele e abriu uma cova. E o menino vendo a cova dele pronta. Um amigo dele lá, que eu vou dizer que é um anjo, irmão. Deus põe anjo nos lugares que a gente não imagina. Porque a família é cristã, orava, Deus botou um anjo que ligou para a mãe e falou: olha, eles vão matar o seu filho. Ela correu na favela, viu a cova do filho aberta. Eles ligando para quem dava a ordem de matar, o telefone, a pessoa não atendia o telefone. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Uma mãe relatando que viu a cova do seu filho aberta. Sabe onde o filho dela está agora? Dentro do desafio Jovem Ebenezer, evangelizando, pregando o evangelho. É um menino que tem chamado, irmão. Qual é a obra que você está inserida no reino? O que você está fazendo para o Senhor nesses dias? Ou você está passando pela terra, vem na terça-feira no culto, vem no domingo no culto e está tudo bem? Qual é a sua obra, o que você vai entregar das suas mãos para o Senhor? Pense nisso. Em nome de Jesus eu devolvo a palavra. Aleluia. Palavra de reflexão para nós nessa noite, né? Entendemos que é o tempo de clamarmos pelo corpo da igreja, que faz parte de nós, né? A igreja ela é um corpo, então nós precisamos clamar. Irmãos, só para... Estava na programação, mas é coisa rápida.
esse DIP, né, que é o Domingo da Igreja Perseguida, já acontece, como a Viviane disse, há muitos anos. Né, através da vida do irmão André, que alguns até conhecem como contrabandista de Bíblias, né? Ele inseria Bíblias em lugares ali que não podia entrar a palavra de Deus. Esse homem foi ousado, e ele recebeu até esse título, né, de contrabandista de Bíblias, da palavra de Deus. E esse ano, o DIP, todos os anos, né, é lançado uma lista mundial de perseguição, né? E esse ano, essa lista revela que são 380 milhões de cristãos que estão a enfrentar perseguição, o que representa 1 em cada 7 cristãos no mundo. Olha isso. 1 em cada 7 cristãos no mundo hoje tem sofrido perseguição. Existem, irmãos, 183.709 cristãos que foram forçados a fugir de casa devido à violência, tornando-se deslocados internos. Ou seja, por causa do amor a Cristo, né, às vezes nem a família aceita aquilo, e eles são obrigados a se deslocar, a fugir mesmo da localidade onde eles vivem, para poder sobreviver. E todo ano, a Portas Abertas, ele lança uma lista com os 50 países que mais existe perseguição. E nesse ano, né, que foi divulgado agora em 2025, né, é referente ao final do ano de 2023 e final do ano de 2024, e agora é lançada essa lista. Fala do aumento da perseguição. A perseguição aos cristãos aumentou em 39 dos 50 países da lista, né? Esse ano, em 39, aumentou muito a perseguição. Países com perseguição em alta: Nigéria, Mianmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e Índia são destaques pela alta perseguição aos cristãos. O DIP é um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos. Tá? Só mais uma curiosidade aqui, é que o Portas Abertas ele disponibiliza recursos, né, para esses fins, para alcançar esses povos perseguidos. Né? E uma última coisa que quero falar para os irmãos é que, sobre a lista de perseguição, é lançado 50 nomes de países, tá? E dentre isso aí é diferenciado como perseguição severa e perseguição extrema. E nessa lista desse ano, os 13 primeiros países, né, são considerados de perseguição extrema. E eu vou ler para vocês aqui apenas esses 13 países. Existem 50 ali que são destacados, mas eu quero ler os 13. E sempre que você lembrar nas suas orações, lembrar de um desses nomes, apresente a Deus os irmãos que estão sendo perseguidos neste lugar. Apresente a Deus o comando desses países, né? Que essas pessoas possam, de fato, conhecer o verdadeiro Deus. Olha, em 13º está Mianmar, 12º, Arábia Saudita, 11º, Índia, 10º, Afeganistão, 9º, o Irã, que agora está, né, em confronto direto com Israel. Em 8º, o Paquistão. Em 7º, a Nigéria. Em 6º, Eritreia. Em 5º, o Sudão. Em 4º, a Líbia. Em 3º, o Iêmen. E em 2º, a Somália. Alguém dá palpite de quem é o primeiro lugar aqui de perseguição ao cristão? Alguém? Menos a Viviane ali, que já viu essa lista, hein? Alguém tem? China? Coreia do Norte. A Coreia do Norte é conhecido como o país mais fechado do mundo hoje, né? A Coreia do Norte hoje ela é um regime totalitário, né? Em que Kim Jong-un, que é o líder supremo, é conhecido como o líder supremo da nação. Até mesmo, irmãos, o corte de cabelo lá dos homens tem que ser igual ao do chefe do Estado. E tem que ser regido ali conforme é dito ali, ó. Só esse país que eu vou falar, irmãos: tipo de perseguição, paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista. A religião é o agnosticismo, né? A população desse país é de 26,2 milhões de habitantes.
E a população cristã, 400 mil. Sabia que alguns dos irmãos perseguidos na Coreia do Norte, eles fogem para a Coreia do Sul, para país vizinho, onde ali tem a liberdade cristã, né? E muitos deles fogem para esses lugares. Amém? Então, esses nomes que eu falei, se você for procurar ali no site do Portas Abertas, você vai ver os 50 nomes ali dos países, né? Mas eu li os 3 ali que estão considerados na classificação de perseguição extrema, em que eles nem se podem em público, né? É claro que os que fazem escondidas, ler uma Bíblia ou dizer, eu sou cristão, eu sigo Jesus, né? Eu sou de Cristo, não podem. Então, oremos por algum desses países. Sempre que você lembrar, lembre pelos irmãos perseguidos, amém? Neste momento, nós vamos passar por um momento da ofertório da casa do Senhor. É um momento de extrema importância também. Se hoje nós estamos com esse som ligado, com essa luz funcionando, temos aqui som, né, para transmitir com mais nitidez aqui a palavra de Deus, é porque essa igreja tem sido uma igreja abençoada, os irmãos têm tido um coração abençoador, têm ofertado com alegria, têm dizimado com fidelidade nesta obra. E que continue assim, que os irmãos possam continuar com essa alegria, pois o apóstolo Paulo escreveu, né, que Deus ama o que dá com alegria, né? E cada um contribua conforme o propósito do seu coração. Se você trouxe suas ofertas, nossos diáconos estão aí distribuindo este envelope. Esse envelope nós temos aqui ele é distinguido de um lado, tem escrito oferta, né? Se você vê atrás ou na frente, está escrito oferta, e do outro lado dízimo. Se você vai ofertar, coloca aí do lado da oferta. Se for dizimar, do lado do dízimo aí. Importante que você faça com muita alegria nessa noite, amém? Se você não tem aí em espécie, você, eu quero contribuir, mas eu não tenho, eu tenho só em transação bancária, existe ali na nossa secretaria uma maquininha que é para facilitar esse serviço, né? Se você quiser, não gosta mais de andar, hoje quase ninguém gosta mais de andar com dinheiro no bolso, né? Mas existem os meios eletrônicos. E também existe o Pix, que é o CNPJ da igreja, tá? Nesse envelope também consta o número do CNPJ, que é o número do Pix. Todo esse dinheiro arrecadado nas ofertas, nos dízimos, é para a manutenção desta casa, desta obra. Amém? Fique de pé com o seu envelope, nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus e também, se você hoje, porventura, não tem como ofertar, nós vamos orar para uma oportunidade especial para que você faça-o também. Se há portas abertas que você precisa, creia que o Deus é o Deus de portas abertas. Se é um aumento de salário, não sei. Deus é o Deus que pode tocar lá no seu chefe, enfim. Deus é o Deus que faz milagres. Nós não estamos aqui barganhando com Deus, nós estamos aqui oferecendo algo para que Ele nos dê. Não, nós estamos contribuindo com alegria, sabendo que a recompensa não vem de homens. A recompensa vem do Senhor. Amém? Amado Deus, nós te damos graças, Senhor. Louvamos o Teu nome pela vida dos Teus filhos que têm sido ofertantes felizes e dizimistas fiéis na Tua obra, Senhor. Homens e mulheres que têm tido propósito, ó Pai, de estar aqui. E nesses dias, Pai, tem abençoado grandemente a Tua obra, Pai. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, de uma forma especial, uma bênção sobre os celeiros dos Teus filhos, Pai. Sobre a vida, Senhor, familiar dos Teus filhos, Pai. Que na mesa dos Teus filhos não falte o pão. Senhor, que não falte providência do Senhor no lar dos Teus filhos, Pai. Que cada um que esteja contribuindo nessa noite seja ricamente abençoado. E aquele também, Senhor, que não tem nessa noite, Pai, que haja portas abertas, que haja providência, Pai, que o pão não falte sobre a mesa, que a Tua bênção chegue sobre este lar, Pai, prosperando de uma forma maravilhosa, Pai. Nós abençoamos os nossos irmãos ofertantes e dizimistas para a glória do Teu nome. Amém. Venha com alegria. Costumo até falar, né, lá na África, os irmãos vêm dançando, trazer as ofertas. Você vem dançando, vem com alegria, porque temos que ser alegres até mesmo no momento de ofertar, hein? Mais ainda no momento de ofertar. Amém? Irmãos, em abril nós tivemos aqui a nossa conferência missionária, foi o título de Passaporte. Foram 3 dias de muitas bênçãos aqui. E sempre nos finais do culto nós cantávamos, louvávamos o Senhor com uma canção que dizia que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja.
Então, a perseguição ela não parará a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua avançando. Amém? Estamos partindo para o final já deste culto, né? Iremos dar na verdade, no culto ele não termina, eu costumo dizer sempre isso, tá? Uma reunião entre irmãos aqui nesse templo, mas o culto continua na nossa casa, na nossa família. Nós sempre temos que oferecer nosso culto aonde estivermos ao Senhor. Irmãos, os nossos avisos, terça-feira, nosso culto das causas impossíveis, né? Às 19h30. Estamos aí numa campanha, nesse mês de junho, intitulado Passando pelo Processo para Chegar ao Propósito, baseado lá em Gênesis capítulo 45, versículo 7. Quarta-feira, ensaio do coral Batista Elohim, às 19 horas. Amém? Quinta-feira é feriado, quinta-feira, 19 de junho, feriado. Não teremos atividades nenhuma. Sexta-feira também, o pós-feriado, nós vamos dar uma pausa ali no anexo, tá, irmãos? Para que os líderes ali descansem, o pessoal descanse um pouco. Então, sexta-feira, né, não haverá encontro ali no anexo. Na outra terça, normalmente, tá? Mas nessa terça, não haverá o encontro ali no anexo, como tem de costume toda sexta-feira. No sábado, teremos mantido aí o futsal de Jesus, ali na quadra da Vila Formosa, na rua, tá? Os irmãos que não conhecem esse trabalho, queiram ali, o nosso evangelista Amauri, todo sábado está ali, levando a palavra de Deus através do esporte. Há muitos jovens, irmãos, é um trabalho lindo. Quem não conheceu, precisa conhecer. São jovens que já foram salvos, alguns que eles trazem amigos que gostam do futebol, vão ali só para jogar um futebolzinho ali, e no meio daquele futebol eles ouvem que Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu, e muitos deles se rendem ali, amém? Domingo, o nosso culto da família, às 18h30, amém? Glória a Deus. De pé, vamos fazer mais uma oração, após um dos nossos pastores estará dando a bênção apostólica, e hoje no nosso espaço Maná, olha aí, ó, nesse friozinho aí, ó, hoje no nosso espaço Maná, tem hamburgão, mais um refrigerante, ou um suco ali, se você preferir, por R$12. Então, passe ali, abençoe o espaço Maná, se delicia ali com o hamburgão, que é maravilhoso, amém? E nas suas orações, no seu dia a dia, no seu devocional, apresente os nossos irmãos perseguidos, para que eles encontrem ali refúgio, para que eles encontrem ali a proteção de Deus ali naqueles lugares, né? E é interessante, irmãos, que esses irmãos que são perseguidos, muitas das vezes, se você olhar para o rosto deles, vão estar felizes. Eles vão estar, né? Eles, mesmo perseguidos, você vai olhar no semblante deles, eles vão estar felizes, porque eles estão sendo perseguidos por amor a Cristo. E isso não é motivo de chacota, é motivo de orgulho para eles saber que o nome de Cristo tem os feitos sido perseguidos. Oremos então. Pastor Carlos, faça a oração final e dê a bênção apostólica também. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por esse tema. Nós possamos, Senhor, estar atentos, ó Pai querido, ao teu trabalhar. Senhor, que o Senhor venha despertar, que possamos, Senhor, sermos despertados nas madrugadas, para dobrarmos o nosso joelho e clamar, Senhor, como igreja, por essas causas. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Essa memória não pode ser apagada, irmãos. Pessoas morreram em arenas, foram comidas, devoradas por bestas feras, por amor ao Evangelho. Senhor, nos despede em segurança, Pai. Nos leva, Senhor, de volta, Pai, para os nossos lares, que possamos encontrar melhor quando saímos. É assim que oramos, agradecidos, Senhor, por essa oportunidade
Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não somente nessa noite, mas permaneça para todos sempre. A Igreja de Cristo diz: amém. Está encerrado esse culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.